Vai ser um painel econômico e político, e eu vou chamar eles aqui nesse palco agora. Ele é economista, é um dos maiores professores aqui da Bolsa, é muito famoso e vai intermediar todo o bate-papo aqui. Senhoras e senhores, com vocês, Alexandre Cabral. Prazer, mestre. Pode sentar aqui no canto. Formado em Engenharia Naval e Oceânica, iniciou sua carreira em 2002. Hoje ele é sócio e fundador da Alaska Asset. Senhoras e senhores, com vocês, meu amigo Henrique Breda. Ele é responsável pela estruturação de mais 300 fundos. 300, isso mesmo. Sócio e diretor de compliance da Ouro Preto Investimentos. Senhoras e senhores, com muita honra, João Peixoto. Obrigado. Ele é engenheiro de produção, mestre em economia e sócio fundador da Versa Asset. Senhoras e senhores, com vocês, Luiz Alves Júnior. Prazer. Eu comentei aqui alguns momentos que a gente está ao vivo agora para todo o Brasil e a gente vai acompanhar a pergunta de vocês, de casa. Então eu queria chamar aqui para o palco para acompanhar a pergunta. Ele é um dos responsáveis pela expansão da Semi Capital e vem ajudando a gente muito na equipe. Senhoras e senhores, com vocês, Gabriel Tadeu. Vem para cá, meu amigo. Seja bem-vindo. Tá lá. Bom dia, meu povo. Bom dia, Capital, pelo convite. Trabalhei na Capital de 2003 a 2009. Fui 1 ano corretor e 5 anos gestor de fundos. Como me traumatizei com cota, peguei subprime todo na veia. Eu mandei tudo para a porra para ser operação para mim. Acho mais prático. Odeio a frase, você não trabalha mais, só dá aula. Porque eu escuto muito isso. Então vamos lá, meu povo. Tem tanta pergunta aqui que dá para ficar até que horas? Cadê Bolsa? Bolsa? Não pode. Até que horas hoje? Até 19? 16? Então dá. Então dá. Então vamos lá. Deixa eu começar por Breda, que está aqui do meu lado. Breda, em março você deu uma das suas centenas de entrevistas e falou que o mercado podia ter uma pequena realização após a reforma da Previdência se a Bolsa desse toda esticada entre março e outubro. Ok? Como é que está a tua visão hoje da reforma da Previdência, já que passou, já está para dentro? Só ela não resolve tudo, vamos precisar de uma reforma tributária, que eu particularmente acho mais difícil, porque o governo e o Estado ficou fora da Previdência, imagina na tributária, os caras catando moeda em ICMS e ISS. Então, como é que você vê isso para frente, a relação Bolsa, Congresso, tributária e Previdência? Bom, obrigado pela pergunta, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Sábado de manhã, o pessoal querendo aprender é animador. Eu não via isso 10 anos atrás. Então, isso daqui já é sinal de que algumas coisas estão melhorando. A gente tende a focar na reforma tributária, a reforma da Previdência, e aí depois vai ter a administrativa. Anteriormente, a gente teve trabalhista, teto de gasto, lei das estatais. Se a gente ficar focando sempre na próxima reforma e o assunto ficando circunscrito à reforma em si, a gente não vai entender o que está acontecendo com o país. A reforma da Previdência, tributária, teto de gasto, tudo isso é consequência de algo que é mais importante que você tem que entender. Qual é a demanda da sociedade? Qual é a demanda dos empresários, das pessoas físicas, dos empresários autônomos? O que o pessoal quer? O que o brasileiro quer? O brasileiro está de saco cheio do Estado, está de saco cheio
da carga tributária, está de saco cheio da roubalheira. É isso. Isso que fez aparecer esse governo. Se o cara é o mais indicado para isso ou não, o Bolsonaro, não vem ao caso. É quem colocou a camisa que mais endereçava a demanda da sociedade. Então, enquanto a demanda da sociedade for de mais eficiência, menos peso estatal, menos bagunça, menos complexidades para se pagar imposto, essas coisas vão continuar ocorrendo. A minha leitura é que a demanda da sociedade só melhora. Então, cedo ou tarde, a tributária vai ser aprovada. Eu não sei se vai ser a do Maia, a do Guedes ou de sei lá quem, mas alguma coisa vai ser. Então, assim, tudo isso que está sendo pedido para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Então, são todas notícias que são boas. A gente não consegue ter ideia de quando, nem quanto, mas que vai. Isso não tem a menor dúvida. Então, conforme essas reformas vão ocorrendo, o ambiente de negócios melhora. O ambiente de negócios melhorando, o clima para se investir em ações, por exemplo, melhora muito. Você consegue endereçar juros estrutural no Brasil mais para baixo, você consegue resolver o problema endêmico de inflação, principalmente com o teto de gasto e a nova TLP. Então, eu prefiro não me ater aos detalhes e tentar entender o clima. O clima ainda está bom. Qual que é o risco? O risco é daqui a alguns anos a sociedade falar o seguinte: olha, eu não estou afim mais de Estado pequeno, eu quero dinheiro estatal, eu quero ineficiências e eu quero mais burocracia. Se isso acontecer, aí nem adianta tentar fazer previsão da próxima reforma, que não vai ocorrer. Mas isso já não está acontecendo? Chile, Argentina, Portugal, tipo uma pequena guinada à esquerda nesses últimos meses? Tem um livro, e quem apresentou esse livro para mim, parecendo uma carta sensacional, recomendo vocês a lerem, uma carta da gestora Dália, amigos nossos, e tem lá uma citação sobre um livro que é o livro de cabeceira do Steve Bannon, o cientista político ali do Trump. O livro diz o seguinte, ele fala sobre a quarta virada, e ele fala que esses ciclos políticos, eles meio que se alternam entre 24, 25, 30 anos. É como se fosse uma chave. Então, vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil fica 25, 30 anos mais para a esquerda, depois esse modelo cansa, vai um pouco mais para a direita, fica 20, 30 anos, esse modelo cansa, volta. Isso funciona nos Estados Unidos, funciona no Brasil, funcionou na Inglaterra. O cara dá uma série de exemplos. Se a gente olhar, por exemplo, no Chile, fazia muito tempo que era um país liberal, pró-mercado, eficiente. De repente, esse modelo começa a entrar em exaustão, né? Começa a cansar. A geração vai passando e vai questionando os pais, vai questionando as gerações anteriores e querendo uma mudança. Então, eu acredito que o Chile pode ser que mude para pior. Agora, no caso do Brasil, a gente faz 25, 30 anos que está numa social-democracia que não resolveu nada, né? Resolveu a parte monetária, resolveu o problema de inflação, deixou a moeda minimamente estável, mas causou estragos monumentais no resultado fiscal e estragos monumentais na violência do país. Então, não contamina, porque o Chile ficou 20, 30 anos com uma democracia liberal e a gente não pegou isso, a gente não sofreu influência chilena. Então, são países que não acabam interferindo na vida cultural do outro. A gente depende da gente mesmo aqui. O chileno não está vivenciando a desgraça brasileira aqui, né? E a gente não está vivendo a bonança chilena. Então, a gente lida com os nossos próprios problemas. Eu não acho que vai contaminar o Brasil. Assim como a Colômbia, com o Uribe, uns anos para trás, saiu daquela guerrilha e daquela quase que guerra civil para ser um país onde o ambiente de negócios, a inflação, a taxa de juros é muito melhor que no Brasil. Então, a gente não consegue sofrer essas influências tão diretamente, a gente depende mais da gente mesmo. Entendi. João, aproveitar você no embalo aqui falar um pouquinho ainda de política. Essa semana foi praticamente liberado que, em segunda instância, vai ser preso. O grande voto
era da Rosa, ela definiu pró-liberação. Você acha que com Lula solto, independente de votarmos ou não dele, mas ele tem um dom da palavra, ele pode atrapalhar o governo Bolsonaro? Bem, primeiro, bom dia. Quero agradecer a CM Capital Markets pelo convite e a presença de todos. Bem, eu acho que o melhor cabo eleitoral para o Bolsonaro é o Lula, né? O melhor candidato para enfrentar uma eventual disputa seria o próprio Lula. Agora, é triste ver o que está acontecendo com o STF, né, porque ele não reflete o anseio da população, da classe média principalmente, que é quem banca os custos do Estado e quem mais sofre, os pobres também, quem mais sofre a violência, né? Agora, eu acho até que houve um retrocesso, porque isso já estava resolvido, essa questão de segunda instância, e acabou. Por isso que eu discordo um pouquinho, sou um pouco mais pessimista que o Breda, porque eu acho que existe um movimento socialista em toda a América Latina, muito bem organizado, chamado Foro de São Paulo, desde 1990, que reuniu, Fidel Castro e Lula reuniram todos os partidos de esquerda da América Latina. E então, antigamente você tinha só Cuba, né, influenciando, ou Rússia, né, e veja o quanto eles influenciaram todos os movimentos socialistas do mundo todo. Então, acho que em política nada acontece de forma espontânea. Tudo é um pouco... tudo é articulado, tá? Essa pessoa que acha que espontaneamente as pessoas vão para a rua, isso não existe. Tudo é organizado. Eu falo isso porque eu fui militante esquerdista, fui estudante, né? Passei pela USP, então, inevitavelmente, inclusive o Toffler era da minha sala, na minha época, quando eu entrei na faculdade, o Haddad era o presidente do centro acadêmico, para vocês terem ideia. Então, eu fui militante esquerdista e depois, como toda pessoa com um pingo de inteligência, à medida que vai amadurecendo, vai vendo que a esquerda é apenas uma proposta de concentração de poder, né? Uma proposta de você mudar o mundo mediante a concentração de poder. Simplesmente isso, tem muito pouco... e a moral do esquerdista é muito diferente da moral tradicional, tá? Max Weber, que era um sociólogo, ele falava que tem dois tipos de morais, né? Dois tipos de moral, né? Dois tipos de ética. A ética tradicional, que é aquela do Velho Testamento, né? Ou seja, você não pode matar isso. E tem a ética com respeito aos fins, a ética com objetivos. Para vocês terem uma ideia da diferença dos dois tipos de ética, basta ver que quando existe um momento de guerra, a ética se inverte completamente, né? Ou seja, num momento de paz, de estabilidade, de tradição, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode torturar. Na guerra, como o seu objetivo é ganhar a guerra, você tem a obrigação de matar, pode torturar, pode roubar o inimigo, pode massacrar o inimigo. A esquerda, ela é uma ética voltada com respeito a fins, ou seja, é uma ética desse segundo tipo de ética. Então, o esquerdista ele tem uma moral muito baixa, eu digo para vocês, porque o objetivo dele é a revolução. Então, ele se sente desapegado de prestar contas para a sociedade, de qualquer coisa, desde que ele tenha feito isso em nome da revolução. Tá? Então, se você pegar e falar, olha, nós roubamos aqui, fizemos isso, mas fizemos isso em prol da causa revolucionária. Eu conheço muito bem que eu fui do Partido Comunista, né? E, graças a Deus, me livrei disso há 10, 15 anos. Tá? Isso é um grande problema, porque o mundo se livrou do nazismo em 45, mas não se livrou do comunismo, que é quase a mesma coisa. Tá? E eu acho que o que acontece no Chile hoje é uma organização da esquerda, de toda a América Latina, tá? Para derrubar os governos de direita, né? É uma pena, porque o Chile estava indo bem no caminho certo, né? Ou seja, da prosperidade. A carga tributária no Chile ela é metade da carga tributária no Brasil. O Brasil tem uma carga tributária de 36%, no Chile é 18%. O que acontece? O país estava crescendo muito, o PIB, a renda per capita chilena já é 150%, já é maior do que a brasileira, né? Então, o Chile estava fazendo acordos comerciais, estava no caminho certo. E a esquerda viu isso, né? E trouxe o Chile para a confusão latino-americana, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Tá? Então, acho que isso responde um pouco a sua pergunta. Eu acho que essa questão do STF, que a gente tem que torcer para mudar, para saírem logo os juízes, né? Ou para passar aí uma PEC aí do pijama,
botar o pessoal fora e o Bolsonaro colocar pessoas mais conservadoras, se der tempo. Porque eu acho que o que acontece no Chile provavelmente vai começar a acontecer no ano que vem. 1 ano é o prazo que a esquerda, que quem perdeu a eleição fica perplexo, parada, sem agir. Certo? Então, agora os sindicatos vão estar se articulando, o movimento estudantil é esquerdista, o sindicato está nas mãos, ou seja, quem tem os meios de mobilização popular ainda é a esquerda. Graças à internet é que surgiu a mobilização, digamos, de direita, mais conservadora. Foi graças à internet. Porque até então era bloqueada pelos grandes meios de comunicação. Bem, essa é a minha opinião. Ok, obrigado. Luiz, meu camarada, se eu tirar uma dúvida contigo, nós estamos vendo o primeiro mundo com juros negativos, ok? Eu fiz uma conta para uma palestra semana passada, que eu vou colar números porque eu não decorei. Tá? Um alemão médio, ele perde 20% dele do patrimônio em renda fixa sem ele investir título durante 10 anos. E se você descontar a inflação, isso dá 35%. Quer dizer, ele tem 100 euros hoje, daqui a 10 anos ele vai ter 65 euros. Você acha que juros negativos no mundo veio para ficar? E como isso pode atrapalhar a performance de bolsas mundo afora, eleições, etc.? Essa é uma pergunta... Primeiro, bom dia a todos e obrigado, CM Capital, pela oportunidade. Essa é uma pergunta realmente que está em voga e todo mundo está se questionando, né? Porque já fazem aí 10 anos que nós estamos navegando nessas águas nunca antes navegadas, né? E, apesar do juro ter ficado negativo no mundo inteiro, ele não resolveu o problema do crescimento, né? Quer dizer, agora você está vendo um global slowdown sincronizado, mesmo com a taxa de juros negativa na Europa. Você vê a Alemanha numa situação muito complicada, por exemplo, tendo que fazer fiscal, e os Estados Unidos, que foi um país desenvolvido que conseguiu voltar a ter juros positivos, já está revertendo o processo de novo, né? Então, é uma questão se isso vamos dizer, se isso vai ser uma questão permanente ou não. É difícil responder agora. O ponto é que você caminha realmente para outros tipos de equilíbrio, né? E é um equilíbrio onde, na minha opinião, o patrimonialismo ele sobressai, no sentido de quem tem patrimônio ganha mais dinheiro, porque os ativos reais se valorizam justamente por você não ter mais renda, né? Então, isso, no meu ponto de vista, por longo prazo, para a economia, é espetacular, porque você também incentiva de toda forma o uso do dinheiro para criar novas tecnologias. Então, uma coisa curiosa que eu acho que é efeito desse movimento é, por exemplo, o SoftBank. SoftBank, para mim, é um exemplo de um subproduto dessa taxa de juros negativa. E aí o SoftBank faz investimentos muito polêmicos, né? Como, por exemplo, o WeWork, que a gente está vendo que está rateando. Só que, por outro lado, é esse tipo de investimento que possibilita você dar saltos tecnológicos que você não alcançaria se você não tivesse esse dinheiro para queimar. Então, um exemplo disso é o processo da fintechização do mercado financeiro. Esse processo ele está sendo viabilizado, primeiro, pela mudança regulatória, quando o Banco Central permitiu que as pessoas abrissem contas de pagamento pela internet, sem precisar da presença física, e o segundo, por esse investimento massivo nessa tecnologia, como, por exemplo, o SoftBank fez no Banco Inter. Então, eu acho que, no final do dia, o que a gente vai ter é um mundo avançando mais rápido, e isso eu tenho certeza que vai se converter em maior bem-estar social. Agora, se isso vai virar mais riqueza, eu não sei dizer como, mas eu acho que as pessoas vão ficar realmente melhor, e eu acho que isso é benéfico para as ações. Eu acho que, de toda forma, o juro baixo faz com que você tenha maior propensão a assumir risco, consequentemente, maior propensão aos papéis ficarem mais caros. Ok. Vamos lá, Brida. Se você pegar a Bolsa, o índice da Bolsa, nós temos 7 empresas, e não ações, que representam 50% do índice Bovespa. Que Petrobras aparece 2 vezes, acho que só a Petro, que aparece 2 vezes nesses 50%. Como gerar alfa, traduzindo, como gerar retorno se você não tiver numa dessas 50 e elas dispararem? Por que eu te faço essa pergunta? Porque quando fui gestor na Capital, eu trabalhei com um cara que trabalha contigo, Thiago Jacinto. E nós tivemos um problema. Eu fazia juros e câmbio e ele, do meu lado, fazia ações. No segundo semestre de 2007, 3 ações puxaram a Bolsa: Petrobras, Vale e CSN. Se você não tivesse em Petro, Vale e CSN, se perdeu o dinheiro em 2007. Então, como ser diferente
considerando que o seu benchmark pode até não ser do fundo, mas é o benchmark do grande público, é o Ibovespa, e ele está concentrado em 7 empresas. Como está nelas ou não e gerar riqueza, entendeu? Se o seu objetivo é ganhar mais dinheiro que o Ibovespa, você vai ter que prestar atenção em Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, essa turma, B3, você tem que prestar atenção nesses papéis. Aí você vai ter que tomar a decisão se você quer ter mais eles ou menos eles. Se o seu objetivo é bater o Ibovespa. O nosso dinheiro lá, o nosso objetivo ali é bater qualquer coisa, é ganhar dinheiro. Se o Ibovespa deu 100% no ano e a gente deu 92%, você acha que eu vou falar assim, meu Deus, perdi 8% para o Ibovespa? Não, mas eu concordo contigo, mas o grande público, acho que ainda tem um subconsciente Ibovespa. Ignora o grande público. Ignora. O grande público está iniciando a sua vida em bolsa. Eles estão olhando tudo para o lado errado da coisa. O grande público tem medo de volatilidade, o grande público olha para o Ibovespa, né, esquece de olhar o resto, o grande público se apavora com notícias, não olha fundamento, ignora o grande público. O grande público, você vai ter que ensinar eles a como ser feito. O grande público não entende nada. Eles estão iniciando, o Brasil está iniciando a sua cultura de investimento em ações. Então, se você ficar encaixotado numa série de regrinhas do tipo alfa, beta, sharp, o Ibovespa, tal, você já está fadado ao fracasso, porque você foi cooptado pelo sistema, você foi encaixotado, né? Chegou um cara com um martelinho de ouro e te marretou de tudo quanto é lado para você fazer aquilo que o sistema pede, né? A existência da Alaska foi justamente por ter rasgado tudo isso. Então, o pessoal falava, você não pode ter uma gestora que é multiproduto, tem que ser monoproduto, a gente vai ser multi. Você não pode ter dinheiro do varejo, porque o varejo é burro, eles vão aplicar no alto e resgatar embaixo. Você tem que ter institucional. Zé a gente cortou, a gente foi justamente para o varejo. Então, tudo o que eu aprendi sobre investimentos e fundos até 2015, 2014, estava errado. Então, quando a gente abandonou tudo isso e começou a focar em ganhar dinheiro, dane-se se o Ibovespa está andando mais ou menos que você, é um índice, ele replica mais ou menos o que é o mercado. Aí você fala assim, mas tem investidor que quer que você ganhe do Ibovespa, então eu já vou avisar para ele, então melhor você comprar o BOVA11, que é um baita de um ETF bem feito. Eu acho que a maioria dos fundos de ações não vão ganhar do BOVA11, vão perder do BOVA11. Se você quer isso, vai para o ETF, que é melhor. Liquidez rápida, não tem custo, tal. Se você quiser um time que escolha ações ativamente, que vá visitar as empresas, que faça a lição de casa, e se você não se incomoda, hora ficar atrás, hora empatar, hora ficar acima do Ibovespa, aí você pode procurar gestão ativa. Mas, assim, a gente não leva nada em consideração sobre o tamanho das ações no Ibovespa. Por acaso, porque a gente gosta, mas poderia não ter, dessas grandes a gente tem Petro e Vale. A gente acha as duas bem baratas. Bancos, a gente não tem nenhum. Nem os tradicionais e nem os digitais. Então, a gente se livrou desse negócio de ter que ficar olhando para o índice. Embora, é óbvio, que você quer bater ele todo dia, todo mês, todo ano, né? É um inimigo. Mas a gente não se pauta pelo que tem no Ibovespa, a gente não dá a mínima. E aí o cálculo do alfa fica um negócio mais bizarro ainda, porque está pressuposto que o mercado é exatamente o Ibov. Então, se você bater o Ibov, você tem alfa. Mas quem disse que o mercado é o Ibov e não é o IBX, por exemplo? Eu acho o IBX até bem mais diversificado e andou muito mais que o Ibovespa do que o próprio Ibov. Então, tem o MSI lá fora, você tem o EWZ, você tem o Ibov, você tem o IBX, tem vários índices, né? A gente olha para todos, quer ganhar de todos, mas a gente não se pauta por eles, não. Ok, obrigado. Cabral, Fale. você me permite aqui? Estou procurando voz. Está aqui. O pessoal fez uma pergunta, o Breda ele citou dos novos investidores que estão vindo para a Bolsa, né? Um pessoal que, até a gente estava comentando antes, que é o pessoal que precisa de educação,
precisa da educação financeira. Você acha que esse novo pessoal que está vindo para a Bolsa pode impactar de alguma forma no preço dos ativos em Bolsa de Valores? Aproveitando só para embalar isso, 50% dos americanos têm bolsa. Foi o que eu estava conversando ali contigo antes. Na verdade, eu acho que vi esse dado foi um dos dois que eu vi essa informação. 2% dos indianos possuem bolsa. 0,6% dos brasileiros possuem bolsa. Aproveitando o embalo, será que esse 0,6 dobrando, a bolsa já não vai subir artificialmente? Aproveitando esse mesmo embalo dele. Acho que não. As pessoas dão um valor muito importante para o fluxo e ele, ao longo do tempo, ele é irrelevante. A Bolsa vai para onde vai o lucro das empresas, né? Então, se você, por exemplo, lista a C&A, listou a C&A, você pega 5 bi do mercado, qual o impacto na Bolsa ou no Ibovespa? 0. Ela nem está no índice, né? Se você vem a Boticário, mês que vem resolve captar 10 bi, e os locais colocam 10 bi no Boticário, qual o impacto no Ibovespa? 0. Nem no índice ela não está. O que eu acredito é que, por necessidade de sobrevivência patrimonial, o brasileiro vai ter que deixar de ser anormal. Esse 0,6% da população investindo em empresas, ele é ridículo, porque se não está investindo em empresas, está fazendo o quê da vida? Eu estou financiando o governo. 800 bi só em poupança. Estou financiando o governo ou eu estou sendo funding barato para os bancos. Espera aí, você está financiando o governo e dando dinheiro barato para banco e você acha que vai ficar rico fazendo isso? Né? Como que riqueza é criada no mundo? Negócios, são empresas, empreendimento, fazenda, onde o cara vai lá para o Mato Grosso, quando é só mato, né? E aquilo transforma aquilo numa fazenda produtiva. Então, o dinheiro do brasileiro nunca produziu nada. Pela primeira vez na história, por conta dos juros estar cedendo, a gente vai colocar alguns tris, somando poupança, CDBs e tal, para o setor produtivo. Isso vai virar imóvel, fundo imobiliário, fundo de ações diretamente, empresa privada, private equity, venture capital, vai virar tudo. Vai ter investimentos ruins no meio do caminho? Com certeza. Vai aparecer um monte de Ike aí, ao longo do tempo. Normal. Em qualquer lugar do mundo isso aparece. Mas vai aparecer Trajanos também. Vai aparecer Banco Inter, vai aparecer outros Itaús, que daqui 30 anos vai fazer uma história espetacular, vai aparecer. Então, a demanda por ativos que vai surgir por conta da migração das pessoas para a Bolsa, vai fazer com que novos empresários listem seus negócios na Bolsa também. Então, eu acho que vai absorver assim muito rápido, não vai ter aquela pressão folclórica dos locais entrando e empurrando a Bolsa. Não vai, porque se a Bolsa começa a subir um pouco mais do que o normal, o gringo vai vender. O estoque de ações no Brasil é de estrangeiro. Então, você vê no mercado secundário, esse ano, se eu não me engano, mais ou menos entrou aí uns 25 bi no mercado primário dos locais. Como é que entrou 25 bi aqui dos locais? Com os estrangeiros vendendo 25 bi no mercado secundário. E eles pegaram esse dinheiro e boa parte colocou no mercado primário. Os IPOs, bastante deles são fundeados por estrangeiros. Então, não acho que o local vai pressionar a Bolsa. Ele vai ser obrigado a entrar, empresários vão listar isso e vai absorver muito rápido. Ok. Excelente. Tem uma aqui também para o Luiz. Luiz, eu sei que os gestores eles têm um que assim de não falar dos seus shorts, né, para quem faz long short e tudo mais. Mas perguntaram aqui quais são, na sua opinião, hoje em dia, as principais posições assim que você entraria em long ou short? Se você tem hoje em dia no seu fundo uma posição short, qual que é? E assim embasar um pouquinho o motivo dela. Pode incluir Locamérica, tá? Bom, a gente tem, na verdade, 3 estratégias na gestora. Uma delas é um long short, que o coração é um long short mesmo, que é justamente uma estratégia de valor relativo, que é a nossa mais conhecida, que é o Versa Long Bias, e a outra é um long only, onde a gente só tem ações compradas. Tá? Então, a gente tem uma carteira grande de ações compradas e uma carteira de ações vendidas a descoberto. E já começando pela parte vendida a descoberta, a nossa maior venda descoberta hoje é o BOVA11, que o Henrique estava falando agora há pouco,
porque a gente justamente acredita que tem um viés de concentração no BOVA11 que deixa ele, vamos dizer, menos, com potencial menor do que as ações que a gente escolhe para a carteira, né? Então, a gente faz a maior parte do funding do short via BOVA11, a gente tem alguns shorts de nomes específicos, dentre os quais os maiores shorts hoje são Vivo, que é uma empresa, vamos dizer, um investimento bom, estável, mas também sem graça, do ponto de vista de novidades e crescimento de lucro, de receita e tudo mais. Outro short grande que a gente tem no setor elétrico, a gente tem uma carteira que tem algumas empresas do setor elétrico e tudo mais. E na parte comprada, a gente tem uma carteira que é bastante dicotômica, até de certa forma, porque ela é muito concentrada em mercado interno, que aí é focado na recuperação da atividade, que eu acho que a gente ainda não falou aqui, mas eu estou extremamente otimista com todo esse processo que o Brasil está passando e vendo o PIB realmente acelerar e a conjuntura toda aponta para realmente o crescimento das empresas e dos lucros, que nem o Breda falou. Por isso, a gente tem aí uma carteira com bastante construtora, a gente tem uma posição grande de Trisul, é o nosso maior investimento, é uma empresa que andou bastante, mas a gente continua gostando muito. A gente tem uma posição no varejo, em Via Varejo e Hering, que são varejistas com marca reconhecida, presença nacional, compramos Marisa também. E a outra parte, que não tem nada a ver com isso, mas é a parte que está mais barata da Bolsa, em termos de valuation mesmo, que virou um baita que a gente chama de cash call, é a parte de commodity. E aí eu estou alinhado com o Breda também, as nossas maiores posições, e são as das maiores posições do fundo, são Vale e Petrobras. Quem viu o resultado da Vale viu que ela virou uma máquina de imprimir dinheiro, a empresa gerou anualizado 17% do market cap dela em caixa, isso já te excluindo não recorrentes, tá? Com os não recorrentes 20%. E a Petrobras, que está passando por um processo formidável de melhora de management, depois do novo direcionamento aí, pós-era PT, e, ao mesmo tempo, vai finalmente entregar um crescimento muito grande de produção, que é uma coisa que a gente está esperando desde a Graça Foster. E, então, é uma combinação explosiva de múltiplo barato, turnaround corporativo e crescimento de receita, que faz com que a gente tenha uma posição bem relevante. Então, a gente tem na nossa carteira comprada esses dois setores contra, majoritariamente, BOVA11 do outro lado. Obrigado. Você já respondeu essa pergunta 100 vezes hoje. Você já falou com alguém hoje a não ser família? Você vai perguntar para mim qual que é a próxima Magazine Luiza ou não? É uma mistura disso. Primeiro de tudo, Magazine Luiza, qual foi a paixão, aonde começou, quando você falou, putz, essa é a empresa? Não, assim, primeiro não tem paixão nenhuma. Paixão, se tiver ali, é pela Luiza Trajano, pela história dela, mas a empresa a gente já zerou no passado e se ela dobrar segunda-feira, eu zero de novo. Não tem problema nenhum. O que foi não usual nela foi o quanto que ela subiu, né? A gente tem um viés de querer procurar cases problemáticos, né? Então, o Luiz comentou aqui sobre commodities, né? A gente olha a Petrobras, olha a Vale, elas não estão assim de graça à toa, né? Tem assuntos ali cabeludos, né? Você vai na Vale, e se estourar uma terceira barragem, o que acontece? E se der crise, tipo, China subir menos devido à briga com o Trump? Isso. E se a China é tudo fake? Aquele crescimento não existe. E se a China quebra? O que acontece com a Vale? Né? E a Petrobras? Se amanhã o Bolsonaro começa a usar ela como instrumento de política monetária para subsidiar combustível, para baixar a inflação e ganhar a reeleição? Existem um monte de preocupações, então não estão ali baratas de graça. Mas o que a gente faz? A gente pondera a chance dessas coisas acontecer, o preço absorve esse pessimismo e a gente, né, toma a decisão de investir ou não. No caso, a gente está investido. No caso da Magazine, final de 2015, ela estava valendo 180 milhões de reais. Era zero, praticamente zero. Faturava 7, 8 bi. A gente entendia que o máximo que pode acontecer é você entrar e perder tudo, né? Coloca 2% do fundo e perdeu 2%. Mas, minimamente, o dobro deveria valer, que era o cheque que ela recebeu da Cardiff, 300 milhões de reais à vista para montar quiosque nas lojas para poder vender ali garantia estendida. Com muito pouco dinheiro, a gente já conseguiu ter o conselho fiscal, né? A gente conseguiu ter um sócio nosso ali dentro.
E a gente começou a observar a companhia e a gente entendeu que não era tão bagunçado quanto a gente imaginava ao estar fora. Era, aliás, bem organizado. E tinha um plano em ação desde 2010 muito bem estruturado. Isso a gente descobriu lá em 2015, 2016. De crescimento, de digitalização, coisas que o pessoal está discutindo hoje, ela começou a discutir lá em 2010, 2011. E aí, o que acontece? A ação subia, mas a nossa expectativa de geração de caixa também subia. Então, a gente segurou, né? E isso foi acontecendo até mais ou menos 2017. A gente pegou 2016 inteiro, ali setembro de 2017, mais ou menos, a ação deu uma mega disparada quando teve um split, né? Eu não sei porque as pessoas acham que a ação, quando divide por 8, ficou 8 vezes mais barata. Eu não consigo entender isso até hoje. Então, o pessoal gosta de split, a ação disparou. Na verdade, é o psicológico para você conseguir pegar cliente que tem menos potencial. Isso é meio padrão mundo. Então, assim, você vê, não muda nada na empresa, a única coisa que aconteceu é que ela encareceu. Naquele momento, a gente zerou. A gente falou, já deu, né? Ficou cara demais, tem coisa melhor para fazer. Graças a Deus, aconteceu o efeito Amazon, 2017. A Amazon vai começar a estrear no Brasil, né? E aí a Magazine caiu de R$ 87,00 para R$ 50. Lá no 60 alguma coisa, a gente já voltou a comprar. E aí, a gente comprou praticamente tudo de novo. E aí a ação bateu aqueles 50, a gente viu que a própria Luiza estava comprando também na física, ou seja, ela fez a oferta, vendeu a 65 e a 50 ela repôs. A mulher é boa, viu? E aí a ação começou a subir de novo, a gente olhou com mais cuidado, né? A gente não saiu do conselho nesse momento, apesar de ter zerado. E aí começou a engatilhar bastante esse modelo digital dela. Aí começou a aparecer o marketplace, o e-commerce começou a acelerar demais. E de lá para cá, a gente só fez vendas para enquadrar o tamanho da posição no fundo. E o que está acontecendo com a companhia, que a gente achou que ia começar a desacelerar, a companhia não desacelera. Então, todo trimestre a gente chega lá e algumas coisas nos surpreendem. Então, enquanto o preço, na nossa opinião, estiver refletindo o que a empresa está entregando, a gente vai manter. A hora que isso não estiver refletindo mais, ou outras coisas melhores aparecerem, a gente troca na hora. Não tem paixão nenhuma aí. Eu acho que o que nos ajudou foi ter a disciplina de ficar olhando a taxa interna de retorno. A empresa encarecia, mas a geração de caixa dela subia e acompanhar na lupa. É difícil. Se você vai acompanhar, por exemplo, a Vale, não tem muito segredo. É volume, 400 milhões de toneladas, vezes o preço do minério, compara com o market cap, e você vai ver ali que está barato. Ela não vai mudar amanhã, né? Amanhã ela continua fazendo minério, não entrou em nenhuma coisa nova. Agora, esses cases do tipo Magazine, ou até Banco Inter. Banco Inter eu não consigo acompanhar, não tenho. Banco Inter eu não consigo entender, então prefiro não ter. Magazine está dando para entender, mas daqui a pouco, a hora que não der para entender mais, a gente também não vai ter. Então, é mais ou menos isso. Foi um case que mudou bastante na nossa mão e continua. E qual é a nova Magazine Luiza? Não precisa responder, não. João, vou falar só o último assunto de política que eu tinha pulado e eu acho que vale a pena voltar rapidinho. Amanhã está praticamente certo que Kirchner está eleita. Quase tem que dar uma reviravolta muito grande de hoje para amanhã para poder ela perder a eleição. Nós temos algumas empresas com uma parceria muito forte com a Argentina. CVC, Marco Polo, Metal Leve, Frasli, Marfrig, etc. O governo Kirchner, no passado, ele foi um governo absurdamente protetor do empresariado argentino. Você acha que essas empresas podem sentir com a eleição? Olha, acho que pouco, tá? Eu acho que, provavelmente essas que você citou, que a gente tiver mais influência, mais dependente do mercado argentino, sim. Mas eu acho que a gente depende muito pouco, né, do Mercosul, né? Tanto é que você viu que o Guedes aí estava até propondo sair do Mercosul. Acho que o Mercosul é uma coisa ruim para o Brasil. Você vê que a China, ela não participava de nada, ela não era de nenhum órgão econômico, nem da Organização Mundial do Comércio, e ela se transformou no maior mercado exportador do mundo, não participava de nada, de nenhum arranjo aí.
Então, não é isso que é a eficiência econômica que vai fazer com que vocês são os acordos unilaterais, que vão fazer com que você se insira no mercado internacional, né? E o Brasil hoje tem uma participação muito pequena, para o bem ou para o mal, né? Tanto quando tem uma crise internacional, o Brasil é pouco afetado por isso. Particularmente na Argentina, a Argentina está permanentemente em crise, porque a Argentina está nesse loop aí que eu te falei, né? Sobe um liberal que não consegue fazer nada e depois vem a esquerda novamente, e isso já tem 70 anos, né? Sempre, o meu medo é que o Brasil vire isso, né? A gente tem que sair disso, né? O Chile parecia estar saindo desse problema, né? Mas eu gostaria de acrescentar um outro negócio aqui, que eu acho que vai ser mais interessante. Posso falar? Que foge um pouco da política, que você está me colocando aqui numa saia justa. Você está falando de política, pô? Eu não sou candidato a nada. Eu acho que está tendo uma transformação aí no mercado de capitais, que pela primeira vez em 50 anos, a gente está vendo taxas de juros baixas no Brasil. Se isso persistir, isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Tá? Acho que tem excesso de liquidez, excesso de dinheiro no mundo. E isso, o Brasil nunca teve um mercado imobiliário, né? Nunca teve um mercado de crédito imobiliário. Era impossível financiar a infraestrutura no Brasil simplesmente porque a taxa de juros era muito alta. E o mercado acionário, eu acho que a falta de apetite do brasileiro para o mercado acionário está muito ligado a esse conforto do título público. Durante 50 anos, você ganhava 15% no título público, 20% na época na época um pouco antes do Lula, né? Chegou a 22%, enquanto um investimento, você espera ter num investimento imobiliário 20%, 30% de lucro. Então, por que você vai correr riscos, né? Infraestrutura, uma coisa arriscadíssima. Eu acho que isso tudo se viabiliza com uma taxa de juros baixa, caso a gente não entre em uma crise que seria provocada artificialmente. E eu acho que vai ter uma grande revolução no mercado de crédito, que o mercado de crédito está indo todo para o mercado de capitais. Ou seja, vai ter uma infinidade de fundos imobiliários, fundos FDICs, CRI, CRA, que hoje o mercado de crédito, 75% do mercado de crédito é um mercado bancário. E esse mercado está migrando rapidamente para o mercado de capitais. Então, acho que vai ter muita oportunidade. É claro que não vai ser a mesma oportunidade que você tem de enriquecer ou empobrecer rapidamente que você tem com o mercado acionário, né? O mercado acionário é o único que permite grandes ganhos. Mas o mercado de crédito privado vai possibilitar que o investidor ganhe bem acima da taxa de juros básica e vai fazer com que vai financiar um forte crescimento aí de infraestrutura e de mercado imobiliário. Ok. Luiz. Cabral, queria fazer uma pergunta aqui. Seguindo nessa parte de crédito, o pessoal do YouTube fez uma pergunta, o Renato fez para o João. João, tem alguns fundos que a gente está vendo está sofrendo um pouco mais nessa parte de crédito atualmente. E como vocês, gestores, veem esse movimento no mercado de crédito? Assim, vai ser positivo? Vai ter uma melhora? Não, o que está acontecendo com o mercado de crédito? Veja, os bancos estão fechando agências. Um grande banco agora está fazendo um PDD para demitir 10 mil pessoas, né? Então, você está vendo, vai haver uma explosão de fintechs. 7 fintechs são criadas todo mês no Brasil. A SCD é a possibilidade de você criar um banco com R$1 milhão. Você já cria um banco com uma conta digital, já tem a conta digital e já sai dando crédito. Esse banco tem como única saída o mercado de capitais. Esse microbanco, que é a Sociedade de Crédito Direto, já tem 12 autorizados pelo Banco Central, tem mais 30 na fila, e eu acho que vai ter uma explosão de Sociedade de Crédito Direto, assim como o SPE, que é o Peer-to-Peer Lend, né, que é você emprestar diretamente. Então, o que acontece? Você vai acabar com aquele spread bancário. Você vai conseguir fazer uma taxa de juros menor para o tomador e dar muito mais rentabilidade para o investidor. E eu acho que o FDIC vai explodir como tem explodido agora o fundo imobiliário, né? Você tinha 200 fundos imobiliários há 1 ano e meio atrás, hoje tem 400 fundos imobiliários, talvez daqui a 2 anos vá ter 1.000 fundos imobiliários. E FDIC, Nubank tem FDIC, Creditas tem FDIC, toda fintech, PicPay, todos, Guia Bolsa tem FDIC, então Stone tem FDIC, Cielo tem FDIC, então isso vai crescer muito. Obviamente que o mercado de crédito vai ter problemas também com o mercado acionário, né? Vai ter fundo que vai quebrar, fundo que vai ter problema
relacionado ao risco de crédito e, às vezes, relacionado à fraude, porque você vai ter um número muito grande, você já tem 800 FDICs no mercado. Mas eu acho que vai ser a chance de você ter retornos bem acima da taxa Selic, vai ser no mercado de crédito, né? Mas, obviamente, não grandes retornos que você pode ter no mercado acionário, correndo também um risco muito maior, né? Obrigado. Luiz, eu tenho no Instagram uma conta bem ativa que sempre faz a tradicional pergunta que as pessoas não acreditam, que gestor de fundo passa mais tempo lendo do que tradando. Porque você não fica tradando que nem um maluco o dia inteiro. Como é que é a sua rotina no dia a dia na gestão de fundos? Não, excelente essa pergunta, porque vai me fazer explicar uma coisa que eu acho que é elementar para a pessoa que está começando a investir em ações, que é investimento em ações é um investimento de longo prazo. E isso não é só aquele negócio do livro que as pessoas falam da boca para fora. Não é, porque você precisa entender, quando você está investindo em ações, que você está comprando uma participação numa empresa. Quando você olha qualquer caso de uma empresa não listada, primeiro ponto, você sabe se uma empresa deu certo ou não, no mínimo 5 anos depois dela começar a existir. Segundo ponto, as empresas, para darem certo, elas demoram, e quando elas dão certo, elas passam por um processo de crescimento exponencial da receita e da rentabilidade. Então, as grandes porradas na Bolsa é quando uma pessoa descobre uma empresa que está no início desse processo e surfa esse processo ao longo de 10, 15, 20 anos. Então, o objetivo de todo investidor não deveria ser, vou dar um tirinho curto, pagar 10%, vou zerar, vou pular para outro galho. Isso daí, quando você faz isso, você está jogando a moedinha ali várias vezes e a probabilidade de você ficar ali nos 50% de acertos e erros é maior do que se você parar, olhar uma empresa, estudar ela e investir nessa empresa como se você investisse numa empresa fechada e acompanhar todo esse processo. Então, eu acho que hoje o Henrique, uma das razões pela qual ele está aqui, é justamente que ele encontrou esse processo na Magazine Luiza. E aqui eu estou aqui, é que eu encontrei esse processo na Locamérica. A gente comprou a Locamérica na Versa a R$3. A empresa hoje está quase R$60, R$50, e a gente não vende. Por que a gente não vende? Pela mesma razão pelo qual o Breda é acionista da Magazine Luiza. A empresa, primeiro, era uma empresa que tinha lá uma estrutura razoável, mas que estava passando por dificuldades inerentes ao momento da economia, mas era uma equipe competente que já tinha se provado no passado, saindo de uma frota de 5 mil carros, sem acessar o mercado de capitais, para uma frota de 70, 80 mil carros. Então, os caras que sabiam o que faziam, só que estavam num momento difícil. E aí você olhou lá, a gente olhou aquela ação, e quando a gente foi olhar, da mesma forma como o Henrique fez uma comparação da valuation da Magazine Luiza com o cheque que ela recebeu da Sicredi, né? Não esqueci de quem, Cardiff. Da Cardiff, na Locamérica, o ativo da Locamérica era carro. Carro é um ativo líquido, marcado a mercado, o cara está sempre vendendo e reportando resultado. E do outro lado, dívida. Quando a gente olhou o valor da ação no mercado, ela tinha 25% de desconto para essa conta. Então, era uma coisa tão doida que se o cara amanhã quisesse simplesmente encerrar a empresa, vender os carros e pagar a dívida, a ação ia subir, teria que subir. E aí a gente investiu olhando todo esse aspecto, o aspecto do turnaround que estava começando a acontecer do valor descontado. O que aconteceu? Primeiro, a empresa melhorou operacionalmente e aí a ação deu um salto. Depois, a empresa começou fazendo pequenas aquisições, a ação deu outro salto. Por último, a empresa se fundiu com a Unidas, a ação deu mais um salto. E agora a empresa captou mais de R$1 bilhão no mercado primário para investir em carros e está crescendo a taxas alucinantes. Então, esse é o processo de uma empresa que sai de 300 milhões de reais de market cap para 2, 3, 6 bi de market cap, e é isso que vai fazer as pessoas ganharem dinheiro. Então, quando você investe em ações, você tem que ter esse horizonte de longo prazo. E é por causa disso que a gente tem baixo turnover, porque a gente faz investimento, a gente não faz especulação. Então, é até legal você falar isso, porque a gente, inclusive, abre isso no nosso site para mostrar para as pessoas. No nosso fundo long only, você tem lá a alocação no site, você tem a alocação dele lá, 100% comprado, e embaixo tem uma barrinha mostrando as movimentações do fundo. Você olha lá, a gente quase não mexe o fundo. Por quê? Porque a gente não compra uma empresa de bobeira. Primeiro, para comprar uma empresa, a gente estuda muito o que está acontecendo, vai, conversa com aquela empresa, conversa com concorrentes, faz a conta de frente para trás, de trás para frente, tenta fazer uma comparação não trivial, e aí, quando a gente decide investir, a gente vai investir para ficar durante todo esse processo, durante 5, 10 anos. Então, não faz sentido você ficar especulando com empresas. A ação, tem que lembrar que é uma empresa, não é um numerário que sobe e desce. Quando a pessoa... E aí,
as pessoas têm que se tomar cuidado, se policiar, porque nós, seres humanos, nós sentimos animação, excitação quando o papel está subindo e depressão quando o papel está caindo, igualzinho você sente num cassino. Então, aquele negócio de ficar entrando e saindo te dá aquele mesmo prazer de um jogo e você acaba confundindo as coisas. Então, o bom investidor é aquele que sabe separar investimento de jogo. E isso começa por você entender que é uma empresa e investir olhando a longo prazo. Ok, isso é rotina, Breda. Tipo, chega lá no escritório, tem reunião com o economista. Como é? Que o pessoal pensa que a gente tradava o dia inteiro, mão no telefone. Às vezes eu falava o dia inteiro sem botar a mão no telefone. Às vezes acontecia e não era raro. O meu dia típico é assim, eu acordo, eu brigo com 3 caras no Twitter de manhã, enquanto tomo café, levo minhas filhas na escola, faço questão todo dia, vou para o trabalho. Cheguei no trabalho, eu já acumulei mais 2 haters no Twitter e briguei de novo. Li as notícias, que eu acho que a melhor fonte de informação hoje, para mim, está sendo as redes sociais, por incrível que pareça. Eu prefiro seguir, escutar as opiniões do Luiz, aqui do Versa, do que a imensa maioria dos jornalistas no Brasil. Prefiro escutar a opinião dele sobre empresa, sobre o que ele está achando do Brasil, de que um monte de gente que fica usando a mídia para fazer militância. Então, eu prefiro escutar pessoas que estão com a mão na massa para me informar. Então, isso está na rede social. Vamos ver se algum dia a gente vai ter alguma emissora um pouco mais isenta, mas eu prefiro escutar ele. E aí, quando eu chego no escritório, eu dou uma atualizada na minha planilha, que é o que acompanha as posições do fundo. Eu mesmo faço as boletagens, eu coloco lá, eu mesmo que compro, eu que vendo, vejo, mas não dou uma rebalanceada na carteira, e começa a ocorrer o dia. Sai uma notícia, né? O Maia brigou com alguém, bolsa cai, alguma coisa que caiu muito mais do que deveria, você compra um pouco, vende aquilo que não caiu tanto, né? Dali a pouco você conversa com alguém, lê algum relatório, alguma coisa interessante que chamou a atenção. No almoço, geralmente, a gente tenta aproveitar esse tempo para conversar com alguém também, seja do mercado, ou empresário, ou sócio, alguma coisa assim. Um negócio que as pessoas não entendem, ou não sei se pararam para pensar no assunto, os gestores, nós aqui, a gente se conversa pra caramba. Não é concorrência. A concorrência é a poupança. A concorrência é o CDB de 70% que te enfiam. Isso é a concorrência. Os gestores, a gente não influencia o que vai acontecer com a empresa. Eu não consigo olhar ali para a Magalu, ali, né, ficar fazendo energia assim para ver se ela sobe mais. Não adianta nada, né? As pessoas acham que mais gente entrando no papel vai fazer ele subir. Isso é irrelevante. Isso aí faz 5%, 6%. Não é isso que muda, né? Então a gente troca muita ideia, porque ele conhece empresas que eu não conheço. Eu conheço empresas que ele não conhece, a gente troca ideia, vê se faz sentido, não faz. De vez em quando o fundo dele está caindo 10%, o meu também, a gente vai no Barbacoa, chorar as pitangas, né? A gente vai falar mal das pessoas, né? Para ganhar forças para voltar para o dia a dia. À tarde, né? Alguma coisa a mais que você lê, algum call, algum resultado que saiu, e vai para o leilão de fechamento. Leilão de fechamento, geralmente tem alguma oportunidade, né? Está tendo alguma distorção, você pode aproveitar para vender um pouco, comprar um pouco. Acabou, mais ou menos, ali entre 5 e 6 horas, já começou não tem mais nada de mercado, né? A gente começa no escritório a brincar com algum estagiário, a gente faz algum bullying diário. Faria Lima Elevator de você, então? A gente sempre mantém a rotina do bullying, para não cair nesse politicamente correto, sabe? A gente mantém o bullying diário. Depois a gente sai, cada um vai para um canto, ou tem, no meu caso, agora outras pessoas também, tem algum evento à noite, alguma palestra, alguma conversa, as pessoas acham que a gente está só se doando aqui. Não está, a gente está absorvendo muita coisa. Nas perguntas que você faz, nos comentários que o Luiz está fazendo, eu estou processando alguma coisa aqui. Por exemplo, eu vou olhar essa Louca América de novo. Não é possível o cara gostar até hoje de Louca América. Vou ter que olhar de novo. Então, você está o tempo todo pensando em investimentos, seja você conversando com as pessoas ou com outros gestores. Chega à noite, fico com a família, estou tentando jantar em casa com todo mundo, brinco um pouco com as meninas e vou dormir. É isso, o dia a dia é isso. Ok.
Posso só fazer um parênteses? Claro. Existe Vai um vender cara... Locamérica agora. Não, existe a figura no mercado financeiro do cara que é aquele alucinado, que fica com o telefone de um lado e outro do outro. Esse cara é a tesouraria do banco, né? Porque a tesouraria do banco, a função dela é dar preço para o cliente e se zerar no mercado. Então, o cara fica na ponta, por exemplo, liga uma empresa lá e fala, eu preciso mandar dólar para fora, quanto você me faz o câmbio? Aí o banco passa um preço e fica com o mercado do outro lado esperando o cara dar o fechado. Na hora que o cara dá o fechado, ele vai lá e se zera no mercado. Então, esse é o alucinado que as pessoas têm essa imagem do cara que fica operando o dia inteiro. Existe mesmo, já trabalhei na tesouraria e é selvagem o negócio, é quase aquele negócio de jogar não, é aquela coisa doida. Só que a área de gestão é como se fosse a biblioteca da faculdade. A área de gestão é a área de estudar, é uma coisa muito mais tranquila, justamente por essa diferença de característica. Ok. Vamos brincar um pouquinho de Mandiná aqui. Que é a pergunta que vocês também já devem ter escutado, principalmente depois de agosto, depois de reforma. Bolsa para os próximos um ano, sei lá, até final do ano, sobe quanto? O que vocês esperam? A visão global. Infelizmente, temos que falar de Ibovespa aqui, porque é questão de ser um índice popular. Isso vale para os três, tá? Acho que assim, a Bolsa ela tem períodos onde a alternância de períodos ruins com bons é muito claro, né? Você vê desde a década de 60, a gente fica alternando mais ou menos períodos que duram de 12 a 14 anos completos, né? Então, você fica 5, 6, 7 anos subindo e mais ou menos 5, 6, 7 anos caindo. A gente iniciou um processo de alta. Ele começou em 2016. O processo de alta, ele é incerto o quanto que vai ser, ninguém sabe até quando ou até quanto, mas é muito significativo. Se você olhar de 65 a 71, deu 2.900% em dólares. De 83 a 86, 1.500% em dólares. De 91 a 97, 3.400% em dólares. 2002 a 2008, 2.000% em dólares. Quanto que a gente deu em dólar até agora? 2 vezes, 3 vezes. Saiu de 9.000 pontos, está indo para 25.000 pontos. Então, assim, dá para ser pelo menos 10, 15 vezes. Falta um caminhão ainda para andar. Normalmente, o que se anda em períodos bons é 20%, 30%, 40% ao ano, normalmente. Particularmente, eu acho que a gente vai andar menos por mais tempo. Então, ao invés de ser 5 anos de 30% ao ano, é possível que sejam 7, 8 anos de 20%, 25% ao ano. Por quê? Porque a recuperação econômica vai se dar por conta do setor privado. O setor privado crescendo e o público encolhendo. O setor privado, ele cresce com mais fundamento, com mais parcimônia, com mais pé no chão, mas por mais tempo. Foi mais ou menos o que a gente viu no mercado americano de 2009 até hoje, mais ou menos. Então, eu acho possível a gente ficar vendo uma média de 20%, 25% ao ano, na média. Vai ter anos de 40 e vai ter anos de 10, né? Então, assim, essa é a média. Se a gente terminar esse ano nos 110, 115 mil pontos, por exemplo, que é bem possível, está logo ali na esquina, o ano que vem eu imaginaria alguma coisa entre 20% e 25% a mais. Eu acho que esse vai ser o nosso ritmo. Não, concordo totalmente. Eu acho que a gente iniciou um movimento de alta, né, por causa da baixa de juros e da estabilidade econômica que parece que vai, né, das reformas todas. Agora, se isso vai ser um voo de galinha ou vai estar dentro desse ciclo que ele fala, que é um ciclo de 5 anos, que é uma coisa bem razoável, 5, 6 anos, e depois, ou se vai ser um negócio de 1 ano, 2 anos, está muito ligado à possibilidade de uma crise ou internacional ou nacional, né? Se você lá na frente, no ano que vem, da estabilidade política brasileira, né? Porque eu acho que o Brasil tem várias e várias reformas aí que devem ser feitas, então tem que ver se o governo Bolsonaro vai conseguir fazê-las e vai ter o apoio suficiente, né? Porque isso pode prejudicar bastante, porque se a gente não conseguir... Eu acho que a reforma da Previdência vai ter que ser feita várias até que haja um sistema de capitalização, né? Que não faz sentido você... Por exemplo, há um tempo atrás eu vi até a CVM, né,
eu vi a demonstração financeira da CVM, 20% da receita da CVM era para pagar aposentado da CVM, né? Então, tem estado aqui que só paga aposentado. Hoje, o Brasil simplesmente funciona só tirando dinheiro de quem produz para entregar para quem não produz, né? Isso é muito ruim. Então, você tem que fazer várias reformas até atingir um sistema de capitalização, fazer uma reforma ainda mais vigorosa na questão trabalhista, porque não existe nada igual no mundo. Metade dos juízes são juízes trabalhistas, né? O Brasil assim, é um país que incentiva o conflito, né? Então, você tem que fazer uma reforma tributária. É inadministrável um país com 35 partidos políticos. Você vê que você pega os Estados Unidos, onde tem um partido democrata e um partido republicano, já é difícil você gerar um consenso. Como é que você vai gerar um consenso com 35 partidos, né? E os partidos ainda rachados, né? Você pega um PSL ainda é rachado, quer dizer, você tem 70 partidos. Isso é inadministrável, isso é inviável politicamente. Então, tem uma série de reformas, né? O caos tributário que é o Brasil. Então, vai depender muito disso. Se a gente conseguir ter estabilidade política, né, e o governo Bolsonaro conseguir fazer todas essas reformas, ainda que não sejam a melhor reforma, mas sim a reforma possível, mas eu acho que a gente pode entrar num ciclo aí de 5, 6 anos de alta até que venha alguma coisa. Eu também concordo com a visão de que a gente está entrando, ainda está num ciclo de alta, e eu queria chamar a atenção também para o que o Henrique falou da alta em dólares, porque eu acho, e aí é uma posição que a gente tem suado bastante lá, que um dos grandes upsides está no real, está na moeda. Porque a moeda... Estamos juntos no sofrimento aí, estamos juntos. Porque a moeda ela sofre influência de diversos fatores, né? Basicamente, o fluxo de dinheiro para investimento, o investimento estrangeiro direto, ou as remessas para fora, a balança comercial. E aí também o fluxo de investimento em portfólios, que no final do dia, quando você junta tudo, a melhor coisa que explica esses fluxos é o diferencial de crescimento. Então, quando o país começa a crescer, ele começa a demandar recursos externos para poder alavancar esse crescimento. E aí o pessoal fala, pô, mas a taxa de juros caiu aqui muito. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente ainda tem uma taxa de juros real alta e, se você olhar os projetos de infraestrutura, eles têm taxa de juros real que você não consegue em nenhum lugar do mundo. Então, é esse dinheiro que vai fazer o real cair. E aí, o real apreciar, né, o dólar cair. E aí você tem agora o início de um processo que começa com a cessão onerosa, que acelera com as concessões, com as privatizações, e que a gente já começa a enxergar também um crescimento de PIB maior à frente, que faz com que o pré não feche tanto. Então, você começa a ter tudo convergindo para o mesmo lado de tornar o Brasil de novo atrativo para o investidor estrangeiro. Não para entrar na Bolsa, para fazer investimento direto em fábrica, para fazer investimento direto em infraestrutura. E aí tem uma outra discussão interessante de economia também, que é sobre o hiato do produto, né? Um pushback que a gente ouve muito é tipo, não, mas não vai ter investimento em capacidade produtiva ainda porque o hiato é alto. Só que, na verdade, não tem tanta correlação assim entre investimento estrangeiro direto e hiato do produto, porque muitas vezes esse hiato ele acontece em indústrias obsolescentes. Então, a indústria que está pegando fogo, ela está com a capacidade plena, então ela precisa de investimento. Então, eu acho que a Bolsa vai subir sim, só que a Bolsa em dólares vai subir muito mais, e é por isso que a gente está comprado em Bolsa e comprado em real ao mesmo tempo. Só um dado curioso, quem investiu $100 no auge da Bolsa em 2008, tem hoje $52. Exatamente, você vê. E o S&P dobrou no mesmo período. Luiz, aproveitando o gancho aí, né, falando de política, de cenário internacional, cenário nacional, no Brasil a gente vê uma relação muito grande do mercado financeiro com a política hoje em dia, né? Você acha que as empresas estatais são de muito risco? Você gosta de investir em empresas estatais? Não vê muita vantagem nessas empresas? Nesse momento, onde você tem um governo totalmente alinhado com, vou dizer, o correto na forma de gerir uma empresa, colocando, por exemplo, o Wilson Ferreira como presidente da Eletrobras, trazendo várias pessoas da iniciativa privada para trocar essas empresas, eu acho que as estatais oferecem um excelente risco-retorno, justamente porque o risco inerente a ela ser estatal continua lá, só que é justamente o momento onde você tem uma pessoa que está diminuindo esse risco, então ela tende a ter retornos melhores. É por isso que a gente tem uma posição bem grande em Petrobras,
temos uma posição pequena em Sabesp, temos uma posição pequena em Eletrobras. São todas empresas que, quando você olha à luz das empresas privadas, elas estão muito baratas. E, no final do dia, a gente acredita, ainda que, apesar de ser um cenário de menor probabilidade, mas que tem a chance de alguma dessas empresas serem privatizadas. Excelente, obrigado. A última pergunta aqui, porque nós já estamos acabando, é uma pergunta que eu gostaria que os três respondessem, e do fundo do coração, com sinceridade. O que vocês têm mais medo? Do Twitter do Trump? Do Twitter do Bolsonaro? Ser atropelado por um patinete da Faria Lima? Ou jogar contra o meu Mengão? E depois eu vou querer do Barça e do Alfredo essa resposta também, tá? Olha, eu particularmente, eu tenho medo de ser atropelado por um patinete. Porque assim, esse pessoal, eles já não gostam mais de carro, então eles não têm CNH, né? Eles já não têm muito discernimento das coisas, porque eles sobem no patinete para ir comer um hambúrguer vegano. Eu já não confio nesse pessoal. Então não é possível eles conseguirem pilotar um patinete. Então, assim, eu tenho muito medo de ser atropelado por um patinete. João, qual é dos quatro aí? Twitter do Trump, Bolsonaro, Flamengo ou patinete? Não, aqui, o rol aí de escolha é muito pequeno. Eu tenho medo do Gilmar Mendes, das decisões de Gilmar Mendes. Mas dentre esses todos aí, acho que o patinete é muito mais perigoso. Tá? Eu comigo concordo. Eu atravesso lá com o maior cuidado. Quase não tem espaço para pedestre mais. E aí você, Luiz? Rapaz, eu ando de patinete, sou vegetariano, mas eu tenho CNH, hein? Não. Para você, patinete é a melhor solução do mundo, porque se não tem CNH, anda de Uber. Se anda de Uber, aluga carro. Se aluga carro, é Louco América. Exatamente. Então, para você, patinete é a melhor das invenções, entendeu? Cara, eu vou te falar que o seu Mengão tá indigesto demais. Eu sou botafoguense e, porra, tô quase virando casaca, cara. Então você tem mais medo do Flamengo do que do Twitter e de ser atropelado do patinete? Eu acho que as outras coisas, o todo é mais importante do que o micro, vamos dizer assim. Então você vê o Trump fazendo aquelas grosserias lá, eu S&P no high. Você vê o Bolsonaro com aquele jeito dele e as coisas indo bem. O patinete, já falei, né? Então, para mim, acho que sobra o Mengão mesmo, que realmente está dando desgosto de jogar contra. É isso, povo. Muito obrigado aí pelos três. Obrigado, Capital, pelo convite. E até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Valeu, obrigado.